Shabbat Shalom. Aqui nós somos a Congregação Moreste Yeshua de Salvador, Bahia. E mais um Shabbat, serviço da Torá, para Vayera. E mostrou-se, e apareceu, que é aquele texto da Torá que fala sobre os 3 anjos que aparecem a Abraão, na semana, no dia que Abraão tinha feito a sua Brit Milá, a sua circuncisão. E estamos reunidos, santificando o Shabat e estudando a palavra da Adonai. Eu vou chamar aqui Neudijan. Ele vai trazer para nós uma reflexão nessa manhã a respeito da Parashá Vayera. Vamos orar. Adonai, em nome de Yeshua, Pai, esteja cuidando do teu filho nessa hora, Senhor. Usa Neudijan, que ele receba de ti sabedoria, direcionamento, que ele seja usado como profeta teu nesse lugar, que seja, Pai, a boca de Adonai falando ao nosso meio nessa hora, que não seja ele, apenas ele seja instrumento, assim como Moisés foi diante de Faraó no Egito, diante do povo de Israel também no Egito, que assim seja ele perante nós nessa manhã, trazendo de ti algo novo, para que possamos aprender um pouco mais sobre a tua palavra e possamos sair melhor do que o que chegamos. Nós te pedimos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom, gente. Para mim é mais uma honra estar com vocês aqui, trazendo mais um estudo. Porção Vayera 5781. E vocês vão deixando aí o retorno de vocês, caso o som falhe ou tenha algum problema na transmissão. Deixem também os seus comentários, suas dúvidas, e na medida do possível nós vamos responder. Se não conseguimos responder aqui devido ao tempo, depois eu tento responder nas redes sociais de vocês, tá? E vamos tentar fazer um estudo breve e dinâmico e que todos consigam entender a porção da semana e o que eu tenho a passar para vocês. Eu fiz aqui um rápido resumo da porção, né? Coloquei aí no slide, o Lucas vai passar o slide para vocês, o resumo da porção. Começa com os 3 mensageiros. A porção começa com Abraão recebendo esses 3 mensageiros, né, que são traduzidos nas versões em português como 3 anjos. E eu acredito que eram mensageiros realmente celestiais, porque eles eram diferentes, né? Eles tinham poderes diferentes. Depois Abraão intercede por Ló, ali depois de saber da destruição de Sodoma e Gomorra, acontece a intercessão de Abraão por Ló. Depois Lot recebe esses mensageiros também lá em Sodoma, da mesma forma como Abraão recebeu, muito semelhante, né? Depois as cidades são destruídas, depois Abraão vai habitar em Gerar, lá na terra dos filisteus, né? Aí nessa terra dos filisteus o rei acha bonita a esposa de Abraão, né? Eles mentem ali, rola aquela mentirinha, o rei pensa que Sara é irmã de Abraão e pega ela por mulher. Aí o Eterno vai e castiga o rei, e Abraão vai e intercede pelo rei, pela cura do rei. Depois disso vem o capítulo do nascimento de Isaac, né? Depois Abraão tem que se livrar, né, de Ismael e de Hagar, e a Parashá encerra no capítulo no grande sacrifício de Abraão, o maior sacrifício, né, que Abraão ofereceu na sua vida, que foi oferecer o seu próprio filho lá no Monte Moriá. E assim encerra a porção, basicamente. Então, um breve resumo aí do que está escrito nesse trecho de Gênesis 18, né, até o capítulo 23, se eu não me engano, né? Então, Abraão, a primeira porção que aparece, a segunda, né, que aparece Abraão, a vida de Abraão, né? A primeira foi a porção passada. E nessa segunda eu coloquei aí no slide para vocês algumas coisas da vida de Abraão, né? Na porção anterior houve esse caso de Abraão dizer que Sara era a mulher dele, né? E o faraó quis pegar Sara como mulher. E nessa paraxá também repete esse caso,
com o Avimelech, né? Eu acho que é um título, né? Meu pai é rei, não sei se é um nome próprio, mas Avimelech é o rei ali dos filisteus. E esse cenário de Abraão ficar com esse medo de morrer, né? Por causa da beleza de Sara, é um cenário que, pelo menos no nosso meio contemporâneo, é um cenário que choca, né? Porque normalmente os maridos eles defendem sua mulher até a morte, né? Mas eles não estão dispostos a entregar a sua mulher. Mas aqui era um contexto diferente. Querendo ou não, mesmo o contexto sendo diferente, mesmo a cultura sendo diferente, é uma coisa que meio choca a gente, né? Choca. É como se Abraão fosse covarde, como se ele tivesse medo, né? Mas uma coisa interessante, independente do contexto ou não, independente se ele teve medo realmente, um medo demasiado ou não, uma coisa que chamou a minha atenção nessa porção é que, embora Abraão fosse medroso para algumas coisas, ele foi mais corajoso do que qualquer outro homem quando era para fazer o caminho de Deus, o caminho do Eterno. Nós nunca vimos Abraão se amedrontar para fazer um caminho do Eterno, a ordem do Eterno. Talvez ele se amedrontasse com convenções humanas, com coisas que eram dele. Mas quando o Eterno pedia algo dele, Abraão sempre dava o seu máximo, né? E acho que esse foi o diferencial dele, né? Que adianta nós sermos corajosos perante os homens e covardes perante Deus, né? Melhor sermos corajosos perante Deus, mesmo que sejamos tratados como covardes perante os homens, né? Melhor agradar a Deus do que agradar os homens. E isso é um diferencial na vida de Abraão, né? Eu coloquei no slide de vocês que aqui ao lado, né? Que por esse sacrifício de Abraão, que Abraão não negou seu filho, né? Eu fico pensando, dá para entender maior esse amor de Abraão quando você tem um filho, né? Antes eu entendia que era um sacrifício inigualável, mas depois que você tem seu filho, você olha para o seu filho brincando ali e você imagina por um momento ter que perdê-lo e você perder pela sua própria mão, né? Chega a me encher os olhos de lágrimas, assim, né? Eu não consigo imaginar isso, né? Então imagina Isaac ali amarrado e o próprio pai segurando a faca ali, né? Então é uma obediência, assim, uma fidelidade muito grande, né? Realmente é o amor que é expressado no Shema. Amar ao Eterno acima de todas as coisas, acima de tudo, né? É ter a plena confiança, é ter a plena certeza de que, independente do que acontecesse ali, o Eterno ia dar um jeito, ia fazer alguma coisa da promessa ser cumprida. Abraão sabia da promessa sobre Isaac, né, sobre Isaac. E tanto é que quando Abraão foi caminhar para a direção do sacrifício, Abraão disse aos jovens que estavam com ele, né, vocês aguardem aqui que eu e um moço vamos subir. E depois a gente volta. Ele tinha certeza que ele ia voltar, não sabe como, né? Mas ele imaginava que ele iria voltar, né? E iria voltar com um jovem, né? E essa fé dele, essa fidelidade foi o diferencial. Independente dele ter medo por questão da beleza de Sara, o diferencial dele foi esse: amar a Deus acima de todas as coisas e ser fiel ao Eterno, independente do que fosse, né? Independente do que fosse. Você vê que, por um lado, ele teme por causa da beleza de Sara, mas, por outro lado, ele reúne 300 homens e vai lutar contra exércitos. Não dá meio para entender a cabeça de Abraão, né? Mas uma coisa que não dá para ter dúvida é que, em relação ao reino do Eterno, ele sempre foi fiel. Pelo menos no registro que temos aqui nas Escrituras, né? A partir do momento que ele tem a aliança com o Eterno, ele sempre foi fiel. E eu coloquei para vocês aqui escrito, né? Por amor de um homem, né? Por essa tão fidelidade de Abraão, por amor dele, o Eterno mantém sua fidelidade com um povo e, através desse povo, com todas as famílias da terra, né? Pode voltar para mim, Lucas. É um orgulho, o orgulho do judeu, né? Pelo menos isso o judeu se toca, né? Ele sabe que o amor que o Eterno tem, a proteção que o Eterno tem, a aliança, não é pelos feitos dele, e sim pelos patriarcas, né? Por Abraão, por Isaac e Jacó. Tanto é que muitos deles diziam, né? Nós somos filhos de Abraão, né? Puxava a glória de Abraão, né? Mas de nada adianta puxar a glória de Abraão se você não anda, não trilha os caminhos de Abraão, né? Então, por amor desse homem, por amor tanto dele quanto dos patriarcas, né? Dele, de Abraão, de Isaac, de Jacó, ali, o Eterno, ele tem uma fidelidade muito grande, uma aliança muito grande, né, com a linhagem de Abraão, né? Mas não pense, não se engane que o simples fato de ser linhagem de Abraão lhe deixa
isento, né, de qualquer julgamento. O Eterno mesmo falou que ele não tem um culpado por inocente, mas ele sempre promete, haverá um remanescente. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que mesmo o povo de Israel pecando, sempre alguém dali vai se arrepender e vai continuar nessa linhagem, vai continuar nesse caminho, né? Porque, como eu falo para vocês e repito, não adianta nada ter a linhagem de Abraão e não seguir os princípios, não seguir a doutrina e a aliança de Abraão. O importante é estar na aliança e nos princípios de Abraão. Eu coloquei aqui embaixo para vocês, né, um resumo aqui no slide, Lucas vai colocar para vocês aí. Abraão teve seus momentos de medo, como está lá escrito em Gênesis 22, o caso da beleza de Sara, né, que ele deu ali para o rei filisteu. Para alguns são medos inadmissíveis, mas também teve seus momentos de coragem. Aí está ali os momentos de coragem descritos, né, que é o sacrifício de Isaac, que poucos poderiam ter. Eu botei poucos para não ser ousado, mas eu acho que ninguém teria coragem de oferecer o seu próprio filho em nome da sua fé, né? Eu acho que ninguém. Eu coloquei poucos ali para não ser ousado demais, né? Então, eu acho que esse é o diferencial, é o que a gente pode aprender dessa fidelidade de Abraão. É melhor ter o reconhecimento de Deus, né? Ter ser reconhecido como corajoso e fiel por Deus, do que ser reconhecido como um bambambão, o corajoso, o forte perante os homens, né? E vem aquela palavra de Kefa, se eu não me engano, né? Shimon Kefa. Melhor servir a Deus do que aos homens, melhor ser fiel a Deus do que aos homens. Essa palavra eu quero deixar registrada para você nessa primeira lâmina, né? Na segunda lâmina, eu quero focar um pouco sobre a aliança da circuncisão. A aliança da circuncisão. Eu coloquei aqui ao lado para vocês, né? Aí vocês estão me assistindo em casa aqui na minha esquerda, eu coloquei que Abraão, o versículo Gênesis 21, versículo 4. E Abraão circuncidou seu filho Itsaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Isso é bem fácil a gente entender, né? Porque na porção anterior o Eterno instituiu a aliança da circuncisão, né? E em todas as outras alianças que foram ganhando mais corpo, ganhando mais forma, isso foi continuando, foi perpétuo, né? Aí eu coloquei aqui embaixo no slide para vocês, o Lucas deve colocar aqui embaixo eu coloquei o seguinte: o Eterno faz uma aliança da circuncisão com Abraão, que se renova em todas as alianças posteriores. Que alianças posteriores são essas? A aliança de Abraão é renovada com seu filho Isaac, né? Você vê que Isaac ele não é obrigado a seguir. Chega um momento da vida dele que ele entra nesse dilema, seguir ou não seguir, e ele escolhe seguir o chamado do pai. A mesma coisa Jacó, né? Esaú despreza, Jacó abraça, né? Luta por ela e fica fiel a ela até o final, né? Faz aquele pacto com o Eterno lá em Betel, né? Que ele diz assim: se fores fiel comigo, serei fiel contigo, né? E o Eterno é fiel com ele. E o Eterno chega a hora do Eterno cobra a aliança com Jacó, né? Olha, chegou a hora de tu voltar e erguer um altar para mim lá em Betel, como tu disseste que erguei. Eu sou o Deus que te apareceu lá. Então volta lá e começa a cumprir a aliança. E os patriarcas foram fiéis, foram seguindo esse legado. Eu acho que por isso a importância, né? Antes eu não entendia, eu como educador, né? Como pedagogo, como professor, eu sempre sou muito de uma linha behaviorista, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que o ser humano ele pode aprender tudo, ele vem como se fosse vazio, né? Nasce vazio, nasce em branco, e ele aprende tudo de acordo com o que é ensinado. E a gente aprende também que existem 3 formas de ensino, né? 2 formas mais famosas, né? Aquela forma que lhe ensinam, que é o meio externo, né? Que lhe ensina, e aquela forma que é inata, que você já nasce com uma certa carga de informação, né? Eu meio que desprezava essa forma inata, porque eu dizia que essa forma de aprendizado era coisas de instinto humano mesmo, instinto animal, assim como todos os animais têm. Exemplo, o bebê, não precisa ninguém ensinar o bebê a mamar, ele já nasce sabendo, né? É uma coisa da biologia dele, ele já tem essa sucção, né? Qualquer coisa que toca na boca dele, ele já suga. É um instinto de sobrevivência. E eu achava que esses ensinamentos, essa questão de aprendizagem, eram as únicas que iriam de forma inata, né? Desprezava completamente os ensinos por fora, eu era mais da corrente behaviorista. Mas depois de estudar mais a Torá, eu fiquei meio que no meio termo. Eu acho que o Eterno começa a escolher tanto reis quanto sacerdotes, né? Quanto a linhagem, os patriarcas, ele começa a escolher assim por família, porque talvez alguma coisa passe no gene.
alguma coisa, ou então mesmo que não passe no gene, eu acho que a educação de berço, desde pequeno, é bem mais fácil você se manter fiel àquela educação. Querendo ou não, os filhos tendem a parecer muito com os pais, né? Aí os educadores podem entrar em divergência. Não, mas aprende porque foi ensinado desde cedo ou porque já nasceu com uma certa carga genética? Talvez um pouco dos dois. Hoje eu estou mais no meio termo, né? Não totalmente de fora, não totalmente genética, mas mais no meio termo. Um pouco de genética, um pouco de ensinamento. Porque a gente vê que o Eterno sempre tem esse cuidado, essa cautela de escolher seguir a linhagem. Ah, mas se todos da linhagem se perderem, o Eterno diz o seguinte, que um vai se arrepender e vai continuar a linhagem, né? E você vê que Isaac, ele, nas porções anteriores, já dando aqui um spoiler, né? Já dando aqui o que vai acontecer, né? Você vê que Isaac, ele tem as características parecidas com Abraão, até nos erros, né? Isaac também tem esse erro de dizer que Rebeca era irmã dele. Aprendeu com o pai, né? Então ele vai reproduzindo. Mas Isaac, semelhante ao pai, também foi fiel, né? Também foi fiel. E Jacó também. Jacó foi um dos que mais se destacou, né? Que mais sofreu, que mais pegou aí as adversidades, as vicissitudes da vida. Mas os patriarcas, eles são exemplares. E, querendo ou não, essa carga foi passada, né, para os seus descendentes. Mas de nada adianta você receber essa carga, receber essa genética e não pô-la em prática, né? É o que acontece em várias parábolas, né, que não é o momento da gente interpretar agora. Mas várias parábolas de Yeshua falam sobre isso, né? Fala sobre aquele que estava afastado, que não tinha chance nenhuma, não tinha genética nenhuma, não tinha ensinamento nenhum, mas que desejava comer das migalhas que caíam, né? E quando esse momento foi dado, ele não pensou duas vezes e agarrou, né? E pôde ficar junto, no lado, né, de Abraão. Enquanto o que estava na mesa farta, tendo tudo, tendo Torá, tendo profetas, tendo todo o ensinamento, não soube usar como deveria, né? Acho que o orgulho cresceu e no grande dia foi posto afastado de Abraão, né? Como Yeshua diz, muito virão daqueles dias do Oriente e do Ocidente, se assentarão na mesa com os patriarcas, enquanto muitos dos chamados filhos, né, receberão a dura palavra de se apartar por não viver de acordo com essa aliança, né? E voltando um pouco para a aliança de Abraão, voltando um pouco para esse verso da circuncisão, eu coloquei aqui no slide para vocês, que o Lucas vai colocar no mesmo slide, nesse slide que fala da aliança, aqui embaixo, eu coloquei o seguinte, que o ápice da aliança, né? Coloquei aqui que a circuncisão vai sendo renovada em todas as alianças até chegar no seu ápice. Para mim, o ápice da revelação é o Sinai. Eu acho que eu não conheço nenhuma aliança que abranja, né, mais aspectos do que aconteceu ali no Sinai. Existem várias alianças, várias foram renovadas, né? As alianças sempre foram renovadas, Israel quebra, o Eterno renova aquele pacto, mas nunca com tantos mandamentos, nunca com tanta explanação, com tanto conhecimento, né, do que você tem que seguir, o que você não tem que seguir, quanto a que aconteceu ali com Moisés no Sinai. Para mim ali foi o ápice, né? A Torá revelada no Sinai foi o ápice da revelação. E você vê que as alianças, elas nunca anulam o que foi feito anteriormente, né? Ela sempre ratifica, né? Em regra, ela ratifica e talvez acrescente mais coisas, talvez dê mais informações, né? Mas ela nunca anula. E, literalmente falando, a circuncisão ela está em todas elas, né? Em todas elas. Aí eu vou para o próximo slide e faço algumas perguntas para vocês. A primeira pergunta que eu faço é essa aqui, ó. A revelação, ela é progressiva, então, né? Se eu estou dizendo que houve um ápice da revelação, a revelação é progressiva. Eu acredito que sim, porque o Eterno ele vai fazendo revelações, né, do seu reino, da sua vontade. Ele foi fazendo revelações. As revelações que ele fez a Noah não foi as mesmas que ele fez a Abraão e não foi as mesmas que ele fez a Moshe, né? Mas eu não quero deixar isso solto, né? Eu não quero deixar isso solto como muitos pensam, né? Como muitas vertentes religiosas pensam, e acreditar que até hoje essa revelação continua e eu tenho o poder de fazer editos aqui e de legislar, né? E começar a dizer o que é certo e o que é errado. Eu acredito que a revelação não vai por aí. Eu acredito que, pelas escrituras, o ápice da revelação, o ponto alto, foi, como eu falei para vocês, lá no Monte Sinai, lá nos dias de Shavuot, quando o Eterno deu a Torá a Moisés ali, aos filhos de Israel. Depois disso, houve só o quê? Renovações dessa mesma aliança, né? Então o ápice foi aí, depois foi só mantendo o que já se tinha sendo conquistado. Eu, particularmente, não sei vocês, se vocês tiverem algum conhecimento, deixa aí nos comentários,
ou vocês aqui podem falar, vocês que estão aqui presencial comigo, mas eu não tenho conhecimento de nenhuma outra aliança que foi renovada depois dessa, né? Que existiu várias, né? Israel quebrou várias vezes e várias vezes foi renovada a aliança. Inclusive, antes de entrar na terra, a aliança foi renovada, né? Porque os pais que saíram do deserto morreram no deserto mesmo. Então, o Eterno não obriga ninguém a nada. O Eterno chamou aqueles filhos deles e disseram assim: vocês aceitam? Aceitamos. Então, vamos fazer uma testemunha aqui. Vocês vão ficar entre o Monte Ebal e entre o Monte Gerazim e vocês vão dizer que vocês aceitam. Eu vou ler para vocês aqui e vocês vão dizer se vocês aceitam ou não. Se vocês aceitarem, eu dou para vocês a terra e a gente segue, né? Segue as regras do jogo, né? Segue as regras da aliança. E foi lido ali, eles disseram que aceitaram, né? E tiveram os céus e a terra como testemunhas e os 2 montes ali. Então, você vê que as alianças foram sendo renovadas, mas nunca com tanta informação quanto a que foi tida lá por Moshe. Não teve mandamento novo, né? Olha, esse mandamento que Moisés deu não serve mais, agora vem esse. Ou então esse aqui caducou, né? Não tem isso, né? É sempre a renovação daquilo ali que já foi conquistado, o ápice da revelação, né? Então, acredito que a revelação ela é progressiva, assim. Até determinado momento histórico, ela se mostrou progressiva em relação às alianças. Pois em conhecimento continuamos progredindo cada dia. O que eu quero dizer em relação a isso? Eu quero dizer que a cada dia que passa, nós temos mais conhecimento do Eterno. Né? Cada dia que passa. Principalmente quanto mais você busca, nós temos mais conhecimento dele. Mas em relação a mandamentos, em relação a conhecer o caminho que ele quer que você siga, é nesse que eu estou falando. Eu acho que em relação a conhecer o caminho, eu acho que não tem nada de novo, né, Ed? Lógico que os apóstolos, os profetas não sabiam quem era o Messias, né? A figura de quem era o que ia preencher aquela figura de Messias, quem ia sentar na cadeira do Messias. E os apóstolos souberam. Então quer dizer que os apóstolos tiveram uma revelação maior que os profetas? Não. Em relação a caminho, não. Que vai em relação ao conhecimento, souberam qual era o Messias. Assim como a geração quando Yeshua voltar, a geração que estiver aqui na Terra, vão saber o dia que Yeshua voltou. Né? Elas vão ter mais conhecimento porque vão estar à frente na história. Mas em relação a caminho, ao que é certo e o que é errado, não. Em relação ao que é certo e o que é errado, já foi revelado. Elas só fazem seguir. Para mim, o ápice em relação a isso, ao que é certo e o que é errado. Conhecimento não, conhecimento sempre a gente vai ter. E eu acredito que naquele grande dia, se o Eterno permitir, estarei lá, né? Estudando a Torá com todos vocês. E eu terei várias dúvidas que eu acredito que serão respondidas, né? Eu perguntarei, né? Yeshua, e aquela parte lá da Torá que eu não entendo muito bem, o que quer dizer? E ele vai dizer, como é que tu não entende isso? Né? Tão simples, né? Tu ensinava na sinagoga e não entende isso? Né? Eu almejo ouvir isso. Então, assim, o conhecimento eu acredito que a gente sempre vai ter. Sempre a gente vai aumentando o Eterno. Cada vez que tiver misericórdia de nós, sempre vai aumentando o nosso conhecimento. Não sei se a gente vai aumentar, né, ganhar mais conhecimento, ou se a gente vai recuperar o que Adão tinha e perdeu, não sei. Ou se a gente vai conseguir ultrapassar Adão, não sei. Isso aí o futuro nos dirá. Mas uma coisa que eu tenho convicção é que em relação a certo e errado, o que é certo, o que é errado, o que agrada o Eterno e o que não agrada, em relação a esse conhecimento, acho que a gente já tem. Né? Acho que a gente já tem. Então, o ápice da revelação progressiva aconteceu na Torá. Não tem revelação progressiva depois da Torá. Eu não vejo nada de novo debaixo do céu em relação a isso depois da Torá. Ah, não, mas os apóstolos tiveram mais de revelação. O quê? O que foi que os apóstolos descobriram? Ah, não, Moisés pensava que isso aqui era certo, mas não, isso aqui é errado. Não teve. Ou então, isso aqui, ó, Moisés, no tempo de Moisés podia, agora no nosso tempo não pode mais. Não tem isso. Certo e errado, o máximo foi ali na Torá de Moisés. Né? E a Torá de Moisés, não que eu queira que todo mundo entre, né, todo mundo seja igual, né, todo mundo seja judeu, mas a Torá de Moisés ela é tão ampla, tão completa, né, Ed, que todas as alianças estão dentro dela. Todas, né? Ela é tão grande que ela serve tanto para judeus quanto para gentios. Ah, mas os gentios todos? Não necessariamente todo, mas a lei dos gentios, a aliança do gentio que quer ser fiel ao Eterno, o gentio que não quer ser fiel, não estou contando com isso, estou contando com o gentio que quer ser fiel. O gentio que quer ser fiel tem que pegar a Torá para consultar também, porque tem as regras dele ali. Né? Só é ver como o Eterno trata as outras nações. Um exemplo disso é o que acontece na porção de hoje. Né? Abraão mentiu para o rei dos filisteus porque imaginou que aquele rei não tinha o mesmo padrão moral que ele, não tinha o mesmo temor que ele. Aí quando o rei chega e diz assim, o que foi que tu fizeste? Que loucura foi essa que tu fizeste? Aí a resposta de Abraão é essa, né? Eu não sabia que vocês temiam a Deus, então eu falei isso, mas não foi uma mentira 100%, porque de fato ela é minha irmã, por parte de pai, não é por parte de mãe, explicou aquilo ali. Então você já vê que existia um padrão moral dos gentios. E os gentios sabiam disso, né? Pelo menos os gentios que temiam o Eterno. Ele sabia, não, nós tememos a Deus. Tanto é que ele teve um sonho com o Eterno, né? O rei dos filisteus teve um sonho com o Eterno, um diálogo com o Eterno, coisa que eu não tive até hoje, né? Esse diálogo de sonho, assim,
Não tive até hoje, e o rei dos filisteus teve, ou seja, né, você vê que os gentios tinham certa intimidade com o Eterno. Né? E vários exemplos, né? Esse rei aí é um exemplo. Bilã, o grande profeta, né? Quem tem mais intimidade que Bilã, né? Os profetas dos gentios eu nunca vi, né? Um profeta poderosíssimo, né? A tradição fala que é semelhante a Moisés, né? Como Moisés era com os judeus, assim era Bilã com os gentios, né? Poderosíssimo. O que ele dizia acontecia, né? A fidelidade que ele tinha com o Eterno. Teve seus erros? Teve, assim como Moshe também errou. Né? Não estou comparando Moshe com Bilã, né? Porque embora Moshe tenha errado, Moshe se arrependeu e continuou no caminho certo, no caminho reto. Né? Bilã, não sei qual vai ser o fim dele. Um dia será julgado e o Eterno vai dizer se ele vai ser justificado ou não. Mas que por várias partes da vida dele ele foi fiel, ele era fiel ao Eterno e tinha muita intimidade. Então o que é que eu estou querendo dizer para você? Que todas as alianças estão contidas ali na Torá de Moshe. Né? Todas as alianças. Então se você quer anular a Torá de Moshe, você anula a sua própria aliança. Mesmo que você não seja obrigado a cumprir toda a Torá de Moshe, se você anula ela, anula todas as alianças. Se a Torá de Moshe não serve mais, então você pode assassinar. Porque na Torá de Moshe diz que não deve assassinar. Na Torá de Moshe diz que não deve cometer adultério, não deve passar o filho no fogo, oferecendo ao filho a Moloque. Né? Na Torá de Moshe tem dizendo isso. Não, mas só essa partezinha aqui vale. Ou se anula tudo ou não se anula nada. Né? A não ser se tenha se anulado e tenha se criado outra. Coisa que as Escrituras, e nem a história, né? Nem fora das Escrituras, na história não se tem relato, né? Do Deus de Israel estabelecer uma nova aliança. Né? A história não mostra isso. Né? Mesmo fora das Escrituras, se a gente sair das Escrituras, for para a história, em livro nenhum, religião nenhuma diz que o Eterno fez chamou o povo de Israel, fez o monte fumegar de novo, teve tantas testemunhas estabelecendo uma nova aliança, não se tem isso. O que se tem são erros de interpretação, erros de contexto. Né? Aí eu coloco para vocês aqui uma outra pergunta aqui do lado que eu mesmo respondi. Né? Se a revelação for progressiva, ainda permanece progredindo? Eu acredito que não. Eu acredito que em relação a certo e errado, nós já sabemos, já temos tudo o que devemos saber. Né? Estamos recuperando, né? Eu acho que nós perdemos ali. Né? Então eu respondi aqui, não vejo na história uma aliança mais completa do que a do Sinai. A do Sinai contém a aliança dos gentios e dos judeus, como eu já falei para vocês aqui. Aqui embaixo eu faço uma reflexão. Né? Nesse slide que fica embaixo aqui, eu faço uma reflexão. Eu pergunto para vocês o seguinte: se não existe nada falado por nenhum profeta, né? Nenhum profeta falou nada novo, diferente disso. Né? Se é que alguém poderia ter legalidade de falar algo assim? Como é que o Eterno diz alguma coisa e se levanta um profeta que diz que é do Eterno e fala contra aquilo que o Eterno falou? Né? Eu acho que ninguém tem legalidade para fazer isso. Mas, mesmo se tivesse, ninguém se levantou para falar algo disso. Né? Aí eu pergunto, por que se tem tantas dúvidas sobre a validade de alguns mandamentos, até no meio daqueles que reconhecem que a Torá não foi anulada? Já perceberam isso? Até no meio daquelas pessoas que dizem assim, não, a Torá não foi anulada não, a Torá permanece. Até no meio dessas pessoas, incluindo os judeus, que são discípulos de Yeshua, né? Incluindo os nazarenos, os messiânicos, os adventistas e todos aqueles grupos que acreditam que a Torá não foi anulada, os Bnei Noach, todos aqueles grupos que acreditam que a Torá continua valendo, que não... Até nesses grupos, eles querem mudar alguma coisa. Não todos, né? Mas alguns. Alguns, quando se deparam com alguns mandamentos, dizem assim, não, isso aí não serve mais para os dias de hoje. Por quê? Quem foi que mudou? Teve algum profeta que mudou? Um exemplo disso é a circuncisão, a lei da circuncisão. Né? Se nos dias de Moisés, todos os nascidos na casa de Israel eram circuncidados ao 8º dia, em condições normais, né, de temperatura e pressão, né? Até na diáspora isso até é justificável em certo ponto, né? Mas se for possível fazer, se o pai tiver condições de fazer, que faça. É o que está escrito. Né? E por que nos dias de hoje existe essa dúvida? Faz ou não faz? Por quê? O que foi que mudou? Qual a diferença? Aí, nos dias de Moisés, a Torá é bem clara, lá em Shemot 12, a Torá é bem clara. Aquele que quiser se chegar ao Deus de Israel, que se chegue, né? Que venha da forma como está, só abandone as práticas que o Eterno não concorda. Né? Existe um padrão moral mínimo ali, mas pode habitar no meio do povo. Né? Como habitava nos dias de Moisés, né? No ápice da santidade, né? No ápice da revelação, né? Com o Eterno no meio do povo, a Shekinah do Eterno ali no meio do povo, na coluna de fogo, na nuvem, habitava gentios no meio do povo. Né? Os gentios estavam ali, os gentios não comiam peça, né? Que o Eterno proibia de comer. Mas eles estavam ali, né? Não eram fulminados, a Torá foi dada, segundo a tradição, línguas como de fogo, 70 línguas, né?
em 70 línguas diferentes para todos escutarem, para todos ouvirem. Né? Então existiam vários povos ali, como a própria Torá relata. E o Eterno diz o seguinte: olha, vocês não são obrigados a se tornarem judeus. Vocês podem estar na congregação do Deus dos judeus, vocês podem ser considerados salvos, podem ser considerados servos, vocês vão ter a minha proteção, vocês vão comer do meu maná, vocês têm minha proteção de calor, né, de frio, com o calor que eu coloco na coluna de fogo, vocês têm minha proteção contra o calor, que é a minha nuvem, que vai abranger vocês, né? Vocês vão estar no meio do povo, vocês são meus servos, mas vocês não podem fazer determinadas coisas, que essas coisas são exclusivas para quem está no ápice da aliança. Mas existe uma coisa para vocês. Eu não tenho discriminação contra vocês. Em outras palavras, o Eterno falou. Para vir para essa aliança aqui, é só questão de decisão. Não é uma questão de, você nasceu dessa forma, você nasceu gentil, você não pode vir. Não, o Eterno diz isso. O Eterno diz o seguinte: olha, se você quiser vir, venha. Agora, se você vier, você vai ter que se adequar às mesmas condições. Né? E começa, a porta de entrada começa pela circuncisão. Começa por isso. O Eterno diz o seguinte: olha, o gentil que habita contigo, né, ele pode celebrar várias coisas. Algumas coisas ele até deve por causa do território santo. Né, mas peça não. E se ele quiser comer peça? Se quiser comer peça, que seja circuncidado e seja como o natural da terra. Ou seja, faça todas as coisas que o natural da terra tem que fazer. Tanto obrigações, quanto deveres, quanto direitos. Né? Vai ser tratado como o natural da terra. E a porta de entrada para isso é a circuncisão. É isso que a Torá diz. Então, se nos dias de Moisés, um gentil, que era santo, que era salvo, vivendo no meio do povo, e queria a aliança máxima, queria ser tratado como judeu, ele teria que passar pela circuncisão. Por que nos dias de hoje, alguém que também quer essa aliança não precisa mais? Quem foi que disse isso? Algum apóstolo disse isso? Não. Eu ouvi o apóstolo dizer que você não precisa ser circuncidado para ser salvo. O apóstolo está certo? Tá. Moisés disse isso? Disse. O próprio Eterno disse isso. Mas o apóstolo disse: olha, hoje em dia, quem quiser se converter à lei de Moisés, à aliança de Moisés, ao pacto de Moisés, não precisa de circuncisão na carne, porque só do coração é o suficiente. Ninguém disse isso, gente. Nem Yeshua disse isso, nem os apóstolos disseram isso. Ninguém disse isso. E se dissesse, seria duvidoso, porque a Torá diz o contrário, os profetas dizem o contrário. Né? Então, como é que você, que me assiste, como é que você acredita que a Torá permanece a mesma? Como é que você aponta o dedo para a Torá e diz que esta é a Torá que o Eterno nos deu através de Moisés? E você tem dúvidas sobre alguns princípios. Quando eu estou com dúvidas sobre algum mandamento, eu penso, nos dias de Moisés, o que é que ele pensaria? Pode fazer ou não pode? Não pode. Então não pode. Não pode. Moisés fez. Então pode. Né? Dependendo do contexto ali, né? Lógico que tem contextos diferentes ele fez, porque estava determinado debaixo de algum contexto. Né? Mas eu fico vendo essas contradições, Ed. Para mim é uma contradição. Né? Como é que você diz que a Torá é válida, né? Não você, né? Grupos, né? Diz que a Torá é válida, que a Torá permanece, e quer negar alguns mandamentos. Não, esse mandamento aqui não se cumpre, não. Por que não se cumpre? Né? Mas enfim. Pois. Lucas está dizendo que falta de compreensão de alguns textos, eles acabam caindo nessa contradição. Eu acho muito provável, né? Mas para nós que temos a Torá, eu acho que as coisas são bem mais simples, né? No próximo slide eu coloquei para vocês aí o tema intercessão e poder. Eu acho que essa questão de intercessão e esse poder são as partes que ligam a Torá aos profetas. Lógico que tem a parte também da mulher velha tendo um filho, né? Mas você vê que existem vários momentos na Taná que mulher velha também tem filho. A mãe de Shinshon, por exemplo, né? Existem várias outras partes. Mas os rabinos focaram nessa porção aqui de Elishá, do profeta Elishá, né? Porque além de ter essa questão do filho, para mim, né? Ainda teve a questão da intercessão, de Elishá intercedendo, assim como Abraão intercedeu 2 vezes ou mais, né? E do poder que Abraão tinha, né? Nessa intercessão e em outras coisas, assim como Elishá também teve. Então eu acho que isso liga, né, a Torá a Haftará. Né? Para mim, eu coloquei aqui no slide para vocês aqui do lado. Né? São os 2 temas que ligam a Torá aos profetas nessa porção. Eu coloquei aqui embaixo. Né? Abraão intercede por Lot e pelo rei dos filisteus, assim como Elishá intercedeu pela viúva dos filhos dos profetas e pela sunamita. Eu acho que toda vez que a gente estudar, a gente tem que fazer essa ponte, essa ligação entre a Torá e a Haftará para a gente ser bem mais
abençoado. Né? E nessa porção, né, tanto na Torá quanto na Haftará, a gente vê algumas características importantes assim, em relação tanto a lugares, quanto a objetos, quanto a pessoas. Como se esses lugares, objetos ou pessoas tivessem um poder especial. Nessa porção, o Eterno fala lá em Gênesis 22, 2, no sacrifício de Abraão, né? O sacrifício que Abraão ia apresentar. Lê aqui comigo, aqui ao lado. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Itsaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em um local, sobre um dos montes que eu te direi. Ou seja, o lugar é importante. Né? O Eterno ia levar ele à região de Moriá, né? E ia mostrar um monte específico. Por quê? Porque aquele lugar ali era importante. Tão importante que naquele lugar ali foi construído depois o único templo. Né? Eu até coloquei aqui embaixo, né? Coloquei aqui embaixo aqui no slide para vocês, ó. Este monte depois foi escolhido pelo Eterno para ser o único templo da terra que fosse dele. As referências estão aí para você ver. 1 Reis 8:29, 2 Crônicas 3 e várias outras coisas, né? 2 Samuel 7, se eu não me engano, e assim vai, né? Siló também foi escolhido, né? Siló, se eu não me engano, Siló está lá em Josué 18:1. Se eu não me engano, Siló é uma região de Betel, né, Ed? Faz parte da região de Betel, que também é a região onde Jacó teve aquele sonho da escada. Então você vê que existem alguns lugares na Terra que são como se fossem portais, né? Eu não gosto de ser tão místico assim, mas parece isso, né? Jacó sonhou com aquele local, né? Chamou aquele local de a casa de Deus, né? A porta dos céus, e ali foi construído o Mishkan, né? Quando o povo de Israel estava na terra de Israel, o Mishkan ficou ali. Né? Depois Davi vê um anjo com a espada desembainhada em frente ao Monte Moriá, né, apontada para Jerusalém, e ele pede ao Eterno misericórdia, o Eterno dá a ele misericórdia, e Davi constrói ali, onde o anjo estava, um altar para o Eterno, e naquele altar ali o Eterno decide que será o templo dele. Então um lugar especial, né? Um lugar especial. Tanto é que Salomão, quando faz a sua oração, pede uma atenção especial e é confirmada pelo Eterno. Aquelas pessoas que orem voltadas para aquele lugar, ou orem naquele lugar, né? Aquelas pessoas que estão longe, mas orem voltadas para aquele lugar, elas recebem uma atenção especial na sua oração. Por quê? Porque o Eterno quis assim. O Eterno quis assim. Não consigo explicar cientificamente o que é que tem ali, né? Mas um dia saberemos, talvez. Né? Talvez um dia saberemos. Mas, de fato, aquele local é especial. Por isso que todos os profetas oravam voltados para lá. Por isso que até hoje nós recitamos o Shema voltados para lá. Não só os lugares especiais, mas também alguns objetos. Né? Alguns objetos, vocês podem ver aqui do lado. Nessa Haftará, na porção dos profetas, né, no capítulo 2 Reis 4:21, você vê, por exemplo, que quando o filho da mulher morre, né, a Tsunamita morre, ela pega o filho dela, morto, né, e ela corre para a cama pro que o profeta ficava, né, e deita o menino lá na cama. Por quê na cama do profeta? Porque ela imaginava o seguinte, a santidade do profeta é um homem santo, os objetos que ele fica devem ter algum poder. Vai que eu coloco o menino aqui, o menino levante. Né? E ela pensou certo, porque no túmulo de Eliseu morreu um, né? E foi jogado lá e ele reviveu. Né? Então ela colocou o menino ali na cama e esperou, o menino não levantou. Então ela pegou, foi e correu em direção ao profeta. Né? Quando o profeta viu ela vindo de longe, o profeta mandou o servo dela ir ao encontro, né, para adiantar a mensagem. A mensagem naquele tempo não se tinha celular, para a gente conversar à distância, né? Então tinha que ser presencial mesmo. Então ele mandou o servo ir correndo para adiantar alguma coisa, se fosse uma emergência. E ela não quis saber do servo. Ela não quis saber. O servo perguntou assim, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Com teu filho? Ela falou assim, vai tudo bem. Né? Em hebraico está escrito assim, como vai a tua paz? Né? Quando se pergunta em hebraico se você vai bem, pergunta como vai a tua paz. Ela falou, vai tudo em paz. Né? Ela respondeu, vai tudo em paz. Ela mentiu, né? Teoricamente. Mas por que ela mentiu? Porque o servo não ia resolver o problema dela. Né? Ela não confiou. Ela queria o dono do poder. Não que ele seja o dono do poder, mas o canal. Edvaldo falou aqui que ela não queria perder tempo. Fez certo, né? Ela queria saber o canal que o Eterno usava. Ela sabia que o poder não vinha do profeta. Mas ela sabia que o profeta era um dos canais que o Eterno tinha aqui na terra. Então ela queria ir direto nele. Né? E ela passou pelo servo. Não, tá tudo bem, tá tranquilo. Né? E foi-se embora em direção ao profeta. Chegando o profeta, ela se jogou nos pés do profeta e começou a chorar. Né? Não tinha nem palavras para falar. E o servo foi tirar ela ali dos pés do profeta. E o profeta, não, deixa ela aqui que o Eterno me revelou que ela está passando uma angústia muito grande, mas o Eterno não me deixou saber o que era. Então eu quero que ela me diga. Aí ela vai e diz, né, que o filho dela morreu. Aí o profeta fica
fica abalado com aquilo, né? Fica triste. Aí o que é que o profeta faz? O profeta também não quer perder tempo, então o profeta usa todas as armas que ele tem. O profeta manda o mensageiro dele levar o cajado dele e colocar em cima do menino. Por que o profeta fez isso? Porque o profeta sabia que o Eterno usava ele como um canal e que ele tinha poder vindo do Eterno e que ele podia passar esse poder também, né? Então ele deve ter feito uma oração, deve ter feito recitado uma bênção e ter dado aquele objeto ali para o servo ir na frente e tentar reanimar o menino o mais rápido possível, né? Com morte não se brinca, né? O nosso Edilson não está aqui, mas o médico ele tenta salvar a pessoa o mais rápido possível, né? Quanto mais tempo passa, mais difícil fica, né? E no reino espiritual também não é diferente. Então Eliseu quis que ele corresse, né? Vai na frente e coloca o cajado lá, em cima do menino. Mas a mulher, o que a mulher fez? A mulher continuou lá, não. Como vive o Senhor e como tu vive também, eu só saio daqui contigo. E ela fez certo, né? Aí Eliseu, então vamos lá. Aí Eliseu foi com ela. Chegou lá, botou o cajado, o menino não aconteceu nada. Aí volta o servo, não aconteceu nada. Aí Eliseu já fica pensando, né? Rapaz, o negócio tá difícil. Né? Mas ele vai lá na casa dela, né? Vai lá na casa dela e deita sobre o menino, né? Ora, deve ter orado ao Eterno, deve ter clamado, deve ter intercedido muito, né? Não sei que conversa foi que ele teve com o Eterno ali. Foi difícil, mas o Eterno atendeu, né? E você vê, mas a gente vai chegar nessa parte de Eliseu deitando no menino. Mas observe que além dos lugares, existem alguns objetos que podem ser energizados, né, com esse poder de Deus. Aí vem a minha memória o seguinte: se pode ser energizado com o poder de Deus, por que não pode ser energizado com o poder do inimigo? É possível. É possível. Não estou querendo deixar você aterrorizado, até porque existe uma palavra lá na Torá que diz o seguinte: nenhuma maldição virá sobre os filhos de Israel, né? Assim como vocês veem que tentaram lançar, mas não veio. Mas a regra geral é essa. A regra é essa. Mas existem exceções, né, Ed? Uma das exceções eu estava até conversando ontem com a minha mulher, com a minha Débora e com a minha sogra. Foi o caso de Iov, né? Iov era um homem reto, justo, mas não é a regra, mas é a exceção. Mesmo assim, mesmo ele sendo reto, mesmo ele sendo justo, veio adversidades para a vida dele, né? Por quê? Por uma razão maior, por um propósito maior, né? Mas não é a regra isso, né? Não é a regra, mas aconteceu. Então, que lição a gente tem que tirar disso? Evite o máximo de coisas que você não conhece, né? Evite brincar com coisas que você não conhece. Evite colocar dentro da sua casa coisas que você não conhece. Ah, mas eu ando debaixo da vontade de Deus e se tiver alguma coisa aqui que eu não sei, o Eterno vai repreender. Eu confio nisso também. Eu confio. Mas, por desconhecer o poder disso, por desconhecer a dimensão disso, eu prefiro evitar o máximo que eu consigo. Né? Lógico, eu não consigo evitar tudo, né, Ed? Tem tanta coisa aí que a gente não consegue. Mas quando eu vejo alguma coisa e eu acho meio estranho, eu já evito. Né? É melhor errar por excesso do que por falta. Né? Então, cuidado com o que você leva para sua casa, cuidado com o que você assiste na sua casa. Né? Ali pode estar passando algum tipo de influência. Talvez não afete você 100%. Talvez não consiga afetar você conforme o propósito que era para afetar. Mas talvez influencie você negativamente para alguma coisa. Né? Talvez tire seu sono, talvez lhe dê certas adversidades, coisa que você poderia evitar. Né? Então, se existem canais que o Eterno usa, talvez o inimigo também use. É bom a gente ficar esperto em relação a isso. Né? E quando eu vou aqui para o poder dos profetas, né? Eu coloquei no slide para vocês aqui, eu já mencionei sobre isso, né? Mas você vê que a mulher ignora o servo, né? Como eu falei para vocês, ela só quer o profeta, pois ele é o canal do Eterno, né? Aí, uma prova desse, eu até cito o verso para vocês aqui embaixo, né? O servo pergunta: vai bem contigo? Vai bem com teu marido, né? Vai bem com teu filho? Ela disse: vai bem, né? Depois ela vai e diz para o profeta, quando o profeta manda o cajado, né? Ela diz assim: não, vive o Eterno e vive a tua alma, vive a tua vida, né? Pela tua vida, que não te hei de deixar. Então se levantou ele e a seguiu. Então a insistência da mulher, porque queria ali o próprio profeta, queria o canal do Eterno ali para resolver o problema dela. E depois vem esse verso aí, né? De Eliseu deitando-se sobre o menino. E eu tenho uma teoria sobre isso, né? Não quer dizer que seja verdade, mas é uma possibilidade. Vocês aí podem também dar as possibilidades de vocês, né? Falando um pouquinho ainda, antes da gente chegar, falando um pouquinho sobre esses objetos, na época dos apóstolos, lá em Atos 19, 12, por exemplo, né? Você vê que Saulo também tinha
seguir essa doutrina, né? Às vezes Saulo não conseguia atender determinado público, tinha que estar em 2 lugares ao mesmo tempo, tinha 2 pessoas precisando dele em cantos opostos. O que é que ele fazia? Pegava um objeto dele e mandava para que fosse acontecida uma cura, uma libertação ou o que fosse. É uma coisa inédita? Não. O profeta já fazia isso, né? Por isso que eu falo, em relação à doutrina, em relação a caminho, em relação a poder, eu acho que não existe nada novo debaixo do céu depois de Moshe, né? Eu acho que não. Pelo menos até agora. Aí você pode perguntar, mas será que lá na frente vai vir uma revelação progressiva? Talvez, não sei. Mas até agora não. Então até agora a gente segue o jogo da mesma forma como eles seguiam. A gente segue as mesmas regras, né? Então vamos ler aqui, eu coloquei para vocês aqui embaixo, aqui, ó, 2 Reis 4, 34 e 35. E subiu a cama e deitou-se sobre o menino. Isso aqui é Elixá. Eliseu, o profeta, deitou sobre o menino na tentativa de fazer o menino ressuscitar. E deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Olha, a carne do menino aqueceu, mas o menino não viveu. O profeta levanta, anda de um lado para o outro, acho que orando, acho que pedindo ao Eterno misericórdia, e vai e repete a mesma coisa. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então o milagre acontece, né? Aí eu pergunto para vocês, aqui, né? Aqui do lado eu pergunto para vocês, por que Elixá se deitou sobre o menino, né? Aí eu fiz outra pergunta, para compartilhar algo, né? Eu acho que Elixá se deitou sobre o menino, porque ele, na oração dele, não sei quando estava lá, né? Mas deduzindo aqui, na oração que ele pediu ao Eterno, eu acho que ele pediu ao Eterno de várias formas e o Eterno não atendeu ele, né? Porque demorou ali para o menino levantar. Eu acho que ele pediu ao Eterno, Eterno, põe um pouco do meu espírito no menino. Compartilhe um pouco do meu poder, da minha essência de vida com o menino, né? O sopro de vida, né? E ele se deitou ali em cima do menino para que pudesse ser passado isso, né? A boca com boca, nariz com nariz, né? E o Eterno funcionou, né? Primeiro aqueceu, né? Porque para estar vivo precisa aquecer, né? E depois veio o fôlego, o espírito, né? Isso é mais uma prova, se eu estiver certo, né? É mais uma prova de que não existe individualidade no espírito. O espírito é uma energia vital, é o que garante a nossa vida, a nossa força vital, né? Então não é no espírito que existe a nossa individualidade. Nossa individualidade está no quê? Está no nosso corpo, está no nosso cérebro, que tem percepções diferentes das coisas, né? E isso faz nós sermos o que somos, né? Então, você não é você por causa do seu espírito, não. Você é você porque você tem seu cérebro e você tem experiências ao longo da sua vida, desde que você nasceu, que são únicas, que formam você quem você é, que formam suas convicções, seus aprendizados, né? E naquele grande dia, quando o Eterno trazer de volta os mortos, né, trazer de volta aqueles que não existem, o Eterno vai organizar esse corpo, né? E vai deixar guardado ali no cérebro todas aquelas informações que a pessoa teve. Por isso que os judeus tratam a morte como um sono. Né? Ou seja, quando você está dormindo, você perde a consciência, ali, chega no nível de inconsciência, né? E quando você acorda, você não sabe o que aconteceu quando você estava dormindo. Para você, né, você dormiu e acordou. Você não sabe quanto tempo passou. É assim que os profetas falam da ressurreição dos mortos. Então, não existe individualidade nesse espírito. Esse espírito vai ser um só para todo mundo, né? Assim como existe nos animais, assim como existe em qualquer ser vivo. Acredito que até nas plantas, embora a Torá não fale. Mas se ela é viva, ela deve ter um espírito, né? Até porque uma vez eu vi uma reportagem de um cientista que desenvolveu um tipo de feijão, né? Era igualzinho feijão, mesmo gosto, tudo igual. Só que quando plantou não nasceu. Por quê? Porque não tem vida, não tem espírito, né? Fale, Ruth. Se tem vida, tem espírito, vai louvar ao Eterno, né? Então isso é uma coisa que é só do Eterno, né? Só compete ao Eterno. Por isso que o espírito de todo homem, seja mau, seja bom, seja justo, seja ímpio, quando morre, essa energia vital, ela volta para o dono da energia vital, né? Então eu acredito que Elixá deitou-se sobre o menino para compartilhar esse espírito. Fala, Ed. Sim. Edivaldo falou aqui que semelhante aconteceu lá com o rei Davi quando estava velho e chamou uma moça para aquecer o corpo do rei, né? Essa moça se deitava com o rei só para aquecer o seu corpo. E é parecido mesmo, porque acontece 2 momentos, né? Primeiro, o corpo do menino é aquecido
para depois o espírito entrar no menino. E você vê que é interessante que o menino espirra, né? Espirra o ar em movimento, né? Como se fosse uma massagem cardíaca, né? Que você faz, você tá tentando forçar o coração ali a bater. O espirro é como se estivesse tentando forçar os pulmões a respirar, né? É uma coisa talvez semelhante. Eu não sou médico, não sou especialista, mas o Edilson que estiver me assistindo aqui, depois ele faz o comentário dele e diz algo sobre isso, né? Mas é interessante porque o sangue, né? Uma vez eu vi um médico falando sobre isso, que o Eterno proíbe comer sangue, né? É uma regra que serve tanto para judeus quanto para gentios. É uma regra que possamos chamar de regra universal. Porque a vida está no sangue, o Eterno fala, né? E esse médico estava falando que quando você respira, nesse primeiro ar que você respira, né? O primeiro ar de Adão, digamos assim, né? Ele respirou e dos pulmões ele se espalha para todo o corpo, né? Se espalha para toda a corrente sanguínea. Então é como se no sangue tivesse uma parte do espírito, né? Então olha que coisa interessante, né? Então para mim esses espirros que o menino deu era como se fosse uma massagem ali cardíaca, né? Uma mensagem pulmonar ali para o corpo começar a produzir de novo essa energia vital e continuar o ciclo, né? Assim como o coração bombeia todo o sangue, o pulmão bombeia esse espírito que vai nos deixar vivos, né? E aqui eu encerro minha mensagem para vocês. Eu agradeço a paciência, né? Aqui se vocês colocam os comentários para vocês aí, tem algum comentário, Lucas, que você acha importante a gente responder ou que eu posso deixar para depois, né? Eu vou passar aqui para o Ed dar os avisos finais, tá? O Lucas está vendo aqui se tem algum comentário. Deixa eu ver aqui também entrar aqui. Não tem não, né, Lucas? Agradeço a vocês por toda a paciência. Eu vou chamar a Ed aqui para dar os avisos finais. Se tiver algum comentário, a gente comenta depois. Eu posso falar para vocês depois. Temos somente o aviso de logo mais às 17 horas, se a Adonai permitir, nós estaremos, através desse mesmo canal, transmitindo o estudo do Apocalipse, a continuidade do estudo do Apocalipse que nós estamos fazendo. Nas tardes de Shabat aqui na congregação nós temos a Minhá de Shabat, né, que durante esse período, os últimos 7 meses, não estamos fazendo presencialmente, aí estamos fazendo a transmissão por esse canal às 17 horas. Mas nós estamos aí pensando, já está na hora de pensar em retornar com os estudos aqui das tardes de Shabat de modo presencial. Então, daqui para o final desse ano do calendário gregoriano, a gente já está em novembro, então daqui para dezembro a gente retorna com essas reuniões à tarde, a nossa Minhá de Shabat, que é um momento bem agradável e já estamos com saudade disso. Que o Eterno nos abençoe. Eu acho que não tem mais nenhum recado não, né? Não, né? Fiquem de pé então e recebam a bênção do Eterno. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vihuneka, Issa Adonai panav elecha veasem lecha Shalom. Amém. Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom. Amém. לא שאותנו תהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון מלך עולם, הוא גואלנו.